Olá, galera, tudo bem? Hoje iremos trabalhar a questão número 151 da versão amarela do Enem 2018. Antes, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe também os seus comentários e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Vamos à leitura do problema. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F é igual a k vezes m sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto, M e R, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. M seria o x do plano cartesiano e R seria o y do plano cartesiano. Veja que neste plano aqui embaixo, o eixo horizontal, o eixo x, é a massa, e o eixo vertical, o eixo y, é o raio. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC, expressas no gráfico, satisfazem a relação. E aí nós temos as opções. Veja que o problema nos diz que a força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita, é proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Veja, K é uma constante, então nós não precisamos considerá-lo quando estivermos calculando. Veja também que a massa de C é igual à massa de A. Vou colocar aqui, a massa do satélite C é igual à massa do satélite A. Ora, se essas duas massas são iguais, você poderá comparar os raios. O R do satélite A é menor que o R do satélite C. Ora, se MC é igual a MA e RA é menor que RC, então temos que F do satélite C é menor que F do satélite A. Por quê? Justamente porque, veja, que a força é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Se o raio de A é menor que o raio de C, então F de C será menor que F de A. E continuando a minha comparação aqui, agora veja que a massa do satélite A ela é menor que a massa do satélite B, enquanto que o raio de A será igual ao raio do satélite B. Veja, agora, quem vai mandar na comparação de forças vão ser as massas. E a fórmula diz que a força é proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, maior a força. Então, aqui nós teremos que F de B será maior que F de A. Veja que nosso problema está quase concluído. Então, ficamos assim, F de C é menor que F de A, que será menor que F de B. Muito bem, fácil esse problema, bastando para tanto apenas conhecer o plano cartesiano. Agora, se você tem dificuldade de trabalhar com fórmulas, você poderia ter atribuído valores. Digamos que você atribuísse valores aqui para o raio. Então, 0, 1, você poderia atribuir 2 aqui e 3.
Da mesma forma, você poderia atribuir valores aqui para a massa. Você poderia atribuir 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que quando eu calculasse F do satélite A, ficaria assim. Já vimos que o K eu posso dispensá-lo. Então, seria a massa do satélite A, que no nosso caso aqui é 1, dividido pelo raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Aqui nós teríamos o número 1, 1 dividido por 1. F de B, nós teríamos a massa de B é 5, dividido pelo raio ao quadrado. Veja que aqui teremos como valor 5. E veja também que para calcular o C, poderíamos usar a massa de C como sendo 1 e o raio de C como sendo 3, que eu elevo ao quadrado, portanto, F de C será igual a 1 nono. Comparando esses números, vemos que 1 nono é menor, portanto, a força de C será menor que a força de A. E o maior número fica por último, portanto, a força de A será menor que a força de B. Veja que os resultados batem independente do caminho que eu escolha. A alternativa correta é a letra E. E, claro, essa questão foi importada diretamente da física, mas foi cobrada aqui somente a parte matemática da questão. Uma questão bem formulada, diga-se de passagem. Muito bem, pessoal, até a próxima resolução do exercício. Desde já, sinta-se convidado. Até lá!